E hoje nós vamos falar se tem como melhorar de maneira natural a nossa ansiedade. Quem não quer, né? Quem não quer conseguir melhorar a ansiedade de maneira natural? Acho que isso é um desejo de todo mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Sampaio, eu sou médica, sou formada desde 2010 e atuo cuidando de ansiosas, trazer informação, trazer orientação para que quem estiver aqui assistindo tenha ferramentas para conseguir lidar melhor com a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção que todos nós sentimos, todos nós nascemos com ansiedade. Acontece que quando ela passa a ficar muito frequente, muito intensa, em excesso, ela começa a causar alguns sintomas que vão ali nos trazer sofrimento e prejuízo. E aí, o que a gente quer? A gente quer mais é se livrar desses sintomas. A gente quer mais é se livrar desse sofrimento e parar de ter prejuízos com esse mal-estar que a ansiedade está nos causando. Então, vamos lá. O primeiro pilar, a primeira coisa natural que a gente pode fazer para nos ajudar em relação à nossa ansiedade é manter uma rotina e uma organização. E aí pode vir alguém e falar assim para mim, mas doutora, eu sou do tipo de pessoa que não gosta de rotina. Então, o que você precisa fazer? Você precisa alinhar atividades dentro de uma rotina que te tragam também prazer. Atividades diversificadas, mas dentro de uma rotina de cronograma. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos assumir uma rotina, pensa no seu dia, tudo aquilo que você tem que fazer no seu dia. E aí você imagina qual o horário que você tem para realizar isso que você tem que fazer. E aí você vai ter que listar o que é urgente, o que pode esperar, o que dá para ser resolvido no outro dia. O que é urgente tem que estar na sua primeira linha de organização. Dentro do horário que tem o dia, porque o dia só tem 24 horas, a gente tem que pensar que 8 horas a gente passa dormindo, uma média, tá, gente? Não é igual para todo mundo, a gente sabe. Mas, considerando o período de sono, o horário que nos resta, a gente precisa alinhar as nossas atividades. Se a gente conseguir manter uma rotina de frequência de horário, o que eu quero dizer com isso? Sempre o mesmo horário para acordar, sempre o mesmo horário para dormir, sempre o mesmo horário para almoçar, o mesmo horário para fazer o lanche da tarde. E aí você incluir nesta rotina algumas atividades que vão diversificar. Por exemplo, todos os dias eu tenho que trabalhar de manhã no escritório. E aí à tarde eu tenho um período livre. Então esse período livre, cada dia eu vou pôr uma atividade diferente que me dê prazer ou que eu possa concluir, que eu precise concluir. Por quê? Porque aí não vai dar a sensação de rotina desmotivacional, né? Aquela rotina que, caiu na mesmice. Por quê? Porque aí você vai cumprir aquilo da tua manhã, que é fixo, e à tarde você consegue ajustar cada dia colocando uma atividade diferente. Mesmo assim, todos os dias essas atividades diferentes vão acontecer no mesmo horário. E quando você tem essa visualização, o que eu geralmente falo para as minhas pacientes? Pega uma folha de sulfite, pega um papel, monta uma tabelinha. Aí você coloca lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E coloca os horários que você vai fazer as suas atividades. Monta uma tabela para você ter a visualização de como vai ser a sua semana, de como vai ser o seu dia. Isso vai te dar uma sensação de controle. E vamos aqui, cá para nós. Quem é que tem ansiedade em excesso e não fica querendo controlar tudo? A gente precisa ter a sensação. Claro que a gente precisa ter a consciência de que a gente não pode controlar tudo. A gente não tem controle de tudo. Muitas coisas vão fugir do nosso controle. Muitas coisas não vão acontecer conforme a gente vai planejar a nossa rotina. Mas a gente precisa ter a sensação de visualização que tá tudo bem, tá dentro do programado, eu vou dar conta. Isso nos automotiva, isso nos dá a sensação de capacidade. Bora pro segundo pilar. Segundo pilar, quem aqui nunca ouviu falar que a alimentação saudável é importante? Tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, para melhorar a nossa ansiedade. Por quê? Já tem estudos que comprovam que a alimentação rica em gordura, açúcar e glúten aumentam a ansiedade. Então, se a gente se alimentar com esses tipos de alimento, e aí no decorrer do dia, a gente ainda usar alguma coisa que estimule, por exemplo, muita gente gosta de tomar café, de tomar energético, de tomar chá mate, de tomar chá verde,
São todos alimentos, substâncias que acabam nos acelerando mais, que acabam nos dando mais energia, acabam nos estimulando mais. E quem já é acelerada pela ansiedade fica ainda mais acelerada. Então a alimentação é sim importante. Por quê? Porque já tem estudo que comprova que esse tipo de alimento pode sim piorar quadros ansiosos. Então, vamos reduzir aí, moçada, o açúcar, vamos reduzir o glúten, vamos reduzir então as gorduras para nossa saúde física e para ajudar a nossa ansiedade. Porque pro físico, todo mundo ouve falar, não é mesmo? Há quanto tempo a gente não escuta falar que é importante se alimentar bem? Ah, doutora, e o que é se alimentar bem então? Alimentação o mais natural possível. Quanto mais natural for a sua alimentação, pode ter certeza que melhor em qualidade ela tem. Por que eu falo isso? Porque quanto mais industrializado, quanto mais pacotinho a gente abre, mais conservante tem, mais corante tem, mais produto químico tem ali. E isso sim pode acabar prejudicando, de alguma forma, o nosso metabolismo e até mesmo nos acelerando. Ok? Porque depois da alimentação, sempre se fala em quê? Exercício físico. E aqui eu quero colocar para vocês o seguinte. Exercício físico é importante sim. E por que é importante fazer exercício físico? Não só pela queima calórica, inclusive destes alimentos que a gente deve evitar, né? Quando a gente faz o exercício físico, a gente coloca o nosso metabolismo para queimar esse monte de coisinha aí que a gente devia estar evitando. A gente também estimula a liberação de alguns hormônios que vão regular o nosso funcionamento. A gente estimula ali cortisol, a gente estimula ali adrenalina, dopamina, né, as endorfinas, enfim, uma série de hormônios, inclusive a serotonina, que é muito popularmente falada do hormônio do bem-estar. Então, o exercício físico, ele é importantíssimo para a nossa regulação hormonal. Também é importante porque quando a gente queima as calorias e a gente começa a se sentir melhor com o nosso físico, a nossa autoestima melhora também. E a nossa autoestima melhorando, melhora os nossos quadros ansiosos. Porque quando a gente fica muito ansiosa, a gente acaba afundando um pouquinho a nossa autoestima. E quando a gente eleva essa autoestima, a gente também melhora quadros ansiosos. Bora pro pilar 1, 2, 3, 4. Pilar 4. Agora eu vou falar um pilarzinho aqui que muita gente aqui vai ficar meio brava. Conta pra mim quem tá dormindo mal. Eu já dormi muito mal por causa de ansiedade. Deitava na cama pra dormir, não conseguia dormir porque ficava pensando tudo que tinha que fazer no dia seguinte. Aí era como se eu já estivesse fazendo aquilo. Sabe, o nosso pensamento, ele é tão acelerado e ele nos engana tanto que a gente deita pra dormir e fica pensando assim, amanhã eu tenho que acordar a tal hora, que aí eu tenho que ir não sei aonde, fazer não sei o quê, aí vai acontecer tal coisa, eu preciso buscar isso, eu preciso fazer aquilo. E aí a nossa mente vai ali processando como se já estivesse vivendo o dia seguinte e não dorme. Quando você vê, tá quase amanhecendo o dia e você ainda nem pegou no sono. Ou então, você dorme pensando tanto no que você tem que fazer no dia seguinte, que aí, o que acontece? No meio da noite você fica acordando picado. Porque você pega no sono pensando no que você tem que fazer no dia seguinte, e aí fica acordando picado, pensando naquilo, como se você estivesse vivendo aquilo no teu sonho. Porque o cérebro não parou, não descansou, continuou acelerado com aquela ansiedade, aquele estado de alerta da ansiedade. Porque é isso que a ansiedade faz com a gente. Ela mantém a gente num estado de alerta. Então, o quarto pilar é qualidade de sono. Ah, doutora, mas como é que eu vou fazer para ter essa qualidade de sono? A primeira coisa que eu indico para todas as minhas pacientes é começar a criar um ritual do sono. Começar a se organizar para dormir. Então você precisa sinalizar para o seu cérebro que é hora de dormir. Por isso que é importante fixar o horário de dormir e o horário de acordar. Porque o seu cérebro vai aprender que todos os dias naquele horário ele tem que dormir. E que todos os dias naquele horário ele tem que acordar. Então fixa um horário que você quer dormir. E quando vai chegando perto desse horário que você quer dormir, você começa a sinalizar para o seu cérebro. Como que você vai sinalizar para o seu cérebro? Você começa a apagar as luzes da casa, para o seu cérebro perceber que está ficando escuro. Você começa a abaixar o volume de televisão, desligar a televisão, deixa só uma musiquinha ambiente de fundo, bem lenta, tranquila, relaxante. Quem gosta pode acender um incenso, quem gosta pode acender uma velinha aromática, né? Pode borrifar, gente, olhinho de lavanda no travesseiro, né? Hoje em dia a gente tem bastante borrifadorzinho. Borrifa ali no travesseiro, né? Um
cheirinho de lavanda, que é bem relaxante. Quem gosta de chá, mulungu, melissa, camomila, erva doce, erva cidreira, são todos chazinhos mais relaxantes. Então você pode tomar um chazinho relaxante, abaixar o volume de som, né? Deixar uma temperatura confortável no seu quarto. Então você precisa sinalizar para o seu cérebro. Ensina o seu cérebro que existe um momento de dormir, que existe um momento de sair do estado de alerta. Porque ele tá achando que ele tem que te deixar alerta o tempo inteiro para você lutar ou fugir do perigo. Vamos lá pro quinto pilar. Apesar de difícil, não é impossível. Porque eu falo que é difícil, porque uma vez eu falei isso para uma paciente, ela falou assim, mas como que no dia de hoje eu vou conseguir fazer isso? Consegue. Se uma pessoa conseguiu na vida, todas as outras podem conseguir. Gerenciamento de estresse. Como assim, doutor? O que é isso? Minha gente, gerenciamento de estresse é tentar evitar o estresse excessivo. Momentos de estresse a gente vai passar e momentos de estresse são necessários porque nós precisamos ensinar o nosso organismo a funcionar frente a estressores. Isso vai acontecer, faz parte da nossa vida enfrentar momentos de estresse. Sim, faz parte. O que a gente não pode é estar o tempo todo em momento de estresse. E como que eu faço para não estar o tempo todo em momento de estresse? O que eu sempre indico? Tenha um hobby. Saiba quais são as atividades que te dão prazer, que te relaxam, que te acalmam. Você precisa encontrar, isso é muito individual. Cada pessoa gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de passear com o cachorro, tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de fazer caminhada. Então, assim, cada pessoa vai ter uma atividade que relaxa, que tira do estado de alerta, vai ter uma atividade que vai se sentir, como que eu vou dizer, agradável, que vai se sentir confortável. E outra sugestão que eu dou é, respire fundo várias vezes ao dia. Inicie o seu dia com uma respiração bem lenta e profunda. Inspira. O que eu fiz aqui? Inspirei profundamente pelo nariz, segurei um pouquinho e soltei pela boca. Por quê? Isso já acalma. Isso já faz você fazer uma pausa. E olha que pausa rapidinha. Vamos lá? Vamos inspirar bem fundo pelo nariz. Eu vou contar e a gente vai inspirar. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, solta pela boca. 1, 2, 3. Comece o seu dia fazendo isso. E faça isso no decorrer do dia várias vezes. Porque isso vai te tirar do piloto automático do corre-corre do dia. Vai fazer você dar uma assentada para você conseguir olhar em volta e falar, opa, pera lá, deixa eu dar uma pausa aqui que eu tô estressada agora. Tem gente que vai ficar legal, vai gostar de parar e tomar um café, parar e tomar um chazinho, tomar um suco, né? Ou vai ter gente que vai, hoje eu vou sair pra passear com o cachorro. Então, assim, inclua momentos de prazer, de lazer, pequenas pausas no seu dia a dia. Então, gerenciar o estresse não é não passar estresse, não é não passar nervoso. É, na verdade, colocar um limite para esses nervosos que a gente vai passar durante o dia. Porque a gente vai passar, minha gente. A vida vai trazer demandas pra gente que vão nos estressar. E a gente vai ter que lidar com essas demandas. Só que como que a gente vai lidar com elas? Fazendo pausas, respirando para poder recuperar a energia para enfrentar a situação da melhor forma, sem sofrer tanto com elas, ok? É possível melhorar a minha ansiedade de maneira natural? É sim. E eu provei aqui pra vocês por A mais B, porque vocês foram juntos aqui falando comigo que vocês já perceberam a diferença quando melhoraram o sono, quando melhoraram a alimentação, exercício físico. Então são 5 pilares que eu trouxe aqui pra vocês hoje, de maneiras naturais, que vão sim impactar na sua ansiedade, vão sim fazer diferença. Porque esses 5 pilares são importantes, inclusive para quem já faz psicoterapia e para quem já usa medicação. Tá? Então, mesmo que você faça psicoterapia, que você use medicação, é importante que você alinhe esses 5 pilares naturais do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, para que você tenha cada vez mais melhor em relação à sua ansiedade. Era isso que eu tinha pra vídeo? Dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.